Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Oceano Místico. Meu nome é Thaís e eu tô sumida há um tempo, né? É, eu acho que foi muito importante esse tempo sumida. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, muito rápida, porque eu tive algumas caídas de ficha ultimamente que foram muito importantes. E uma dessas caídas de ficha foi que quando comecei a fazer sucesso, entre aspas, no YouTube, que meus vídeos começaram a ter muita visualização, eu primeiro fiquei com muito medo. E segundo, que eu comecei a botar o meu foco nisso, gravar para ter validação, para crescer no YouTube, o que não é um problema, né? Mas eu perdi dentro de mim o sentido do porquê eu comecei a gravar vídeo para o YouTube, né? Eu comecei a gravar vídeo para o YouTube porque eu estava sentindo que eu estava recebendo tanta informação, tanta mensagem, que eu não estava dando vazão na quantidade de jogos que eu fazia pagos. Então eu precisava transbordar aquilo que estava chegando para mim. Foi uma necessidade, né? E depois eu me perdi totalmente disso e a coisa foi ficando um pouco insustentável de se manter, né? Inclusive eu senti de uma certa forma é, como se fosse um afastamento, sabe, da minha espiritualidade. Óbvio que eu acho que isso não aconteceu, mas eu acho que o foco para outras coisas dentro de mim eram tão maiores que eu fui enfraquecendo esse contato. E agora eu fiz um combinado assim, comigo mesma e com eles, que tudo que eu gravar aqui é única e exclusivamente para transbordar. Eu não quero mais ficar me esquentando a cabeça com esse tipo de coisa, sabe? Eu quero fazer porque transborda, porque eu gosto, porque eu preciso e pronto, sabe? Dito isto, me veio de fazer hoje, dia do portal. Portal não, não deixa de ser, o portal 3 do 3, né? Mas é eclipse, é o dia de um eclipse, no eixo Peixes e Virgem, se não me engano. As questões astrológicas eu vou deixar para que vocês procurem e se interessem mais em algum outro tipo de canal. Meu projeto futuro é me aprofundar e ter uma formação em astrologia, mas eu não vou me aventurar aqui agora de falar sobre o significado desse eclipse. Tem muita gente falando sobre isso aqui no próprio YouTube, se vocês procurarem, vocês vão achar. Eu gosto muito da explicação da Débora no Encontros Astrológicos e posso deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Mas a ideia hoje é colocar três opções, né, para você escolher aquela que você mais sintoniza e a partir daí você ouvir a mensagem, tá bom? Para esse eclipse, que nos vídeos que eu andei assistindo, você pode olhar para um mês atrás, o que já estava começando a acontecer na sua vida, e daqui a um mês também. Então, até abril, a gente vai ter uma reverberação do que está começando e acontecendo a partir de hoje, tá? Então, é isso. As opções eu coloquei compartilhado lá na minha outra rede social, mas eu vou mostrar para vocês aqui, né? Búzios como primeira opção, o punhal cigano como segunda opção e a pena branca como terceira opção. Aí, se vocês quiserem pausar, vou até ver se eu consigo colocar uma foto aqui pra vocês. Eu não sei se eu vou editar esse vídeo, como é que vai ser, tá sendo na espontaneidade total isso aqui. Aí vocês sintonizem, deem uma olhadinha, vê se tem alguma coisa que te chama mais. Ou se quiser, pode assistir todas as opções e veja se faz sentido pra você. Se não fizer, você solta, porque provavelmente não é pra você, tá bom? E aí vamos lá. Eu tenho que começar a falar olhando pra cá, não pra cá. É porque eu tenho, né, já trabalhei com fotografia, edição de vídeo, e aí eu tenho um toquezinho pra ver se o foco tá direitinho, pra ver se tá gravando, se tá saindo áudio. Então eu fico muito focada no visor e pouco focada na lente. E a lente é minha comunicação com vocês. Então eu tenho que focar aqui. Mas vamos lá. Ah, e outra coisa, eu tô com uma filhote, né? 4 meses, cachorro, que ela é. Assim, ela tava dormindo até agora. Agora que eu parei pra gravar, ela acordou e tá mordendo o arranhador das gatas que fica protegendo o sofá.
Vou começar para quem escolheu a opção número 1, os búzios, tá? Tô com os oráculos aqui, eu vou começar por qual? Eu vou começar pelo da Lua, tá? Lunology, oráculo da Lua. Vamos ver o que sai aqui para o grupo 1, grupo dos búzios. O que esse grupo precisa saber sobre esse eclipse do portal 3/3 de 2026. O que esse eclipse vai trazer para a vida desse coletivo que escolheu os búzios. Tá? O que esse eclipse vai trazer para esse coletivo que escolheu os búzios. A comunicação é a chave. E acredite no impossível. Vai focar, será? Se eu aproximo, não foca, né? A comunicação é a chave. Lua nova em Gêmeos. E no fundo do deck veio Acredite no Impossível com a lua azul. O que eu sinto que esse eclipse, né, vai trazer aqui para a vida de vocês é um desbloqueio na capacidade de comunicação. Em que sentido? Por exemplo, Gêmeos me fala de uma energia de ar mutável. Tô certa, né? Se não me engano é isso. Que muda muito, né? É muito volátil, digamos assim. E aí me parece que às vezes essas pessoas desse coletivo podem ter um impulso de querer fazer um movimento, assim, ó, quero falar sobre isso, quero estudar sobre isso, quero fazer um curso daquilo. E aí daqui a pouco muda o foco. Ou já tem bastante instrução, já sabe do que quer falar, mas não consegue sentir uma confiança de que isso que você tem para falar, ou que você gosta de falar, vai ser algo realmente relevante, que vai dar algum retorno, que vai ser reconhecido, enfim. Aqui eu sinto que tem um tipo de bloqueio nessa parte da comunicação, seja comunicação escrita, falada. Aqui eu sinto mais que é nessa parte de Mercúrio mesmo, né? Escrita, falada, estudada, né? Não tanto artística, necessariamente. Mas é isso, assim, eu sinto que tinha algum tipo de bloqueio e com esse eclipse você consegue acessar a resposta ou o caminho para esse desbloqueio e você passa a comunicar de forma confiante aquilo que você quer, deseja, o que vem para você, tá? Vou pegar as cartas astrológicas. Tá vendo? Vem a carta da nobreza com a carta do meio do céu. E a autoexpressão. Tá vendo? Então, é como se esse coletivo aqui dos búzios, a partir desse eclipse, tivesse realmente uma ascensão, um reconhecimento público por aquilo que você quer comunicar, o que você vem comunicando, mas comunicava de um jeito meio assim, ainda inconstante, inseguro. Parece que a partir desse eclipse, você sente uma autoconfiança interna para colocar a sua voz no mundo, seja através da escrita, através da fala, tá? Me traz um pouco essa sensação. É como se o que você tem para comunicar fosse algo muito seu, muito autêntico, muito da tua essência, assim, só que talvez você tinha uma certa insegurança em relação a isso. A carta do meio do céu me fala dessa... É como se você tivesse uma sensação de que agora você tá contigo. Tá contigo, agora deixa que eu assumo. Talvez antigamente você tivesse muito ainda refém dos seus traumas, dos seus medos, das suas inseguranças, e aí meio que dava uma escapada, uma fugida, sabe?
pela tangente desse compromisso em compartilhar algo muito seu. E a partir desse eclipse, você começa a sentir uma segurança de mostrar a sua verdade, nua e crua, tá? E, Amora, chega! Amora! Amora! Amora, chega! E aí eu sinto que para alguns aqui seria inclusive interessante a prática da meditação, porque Gêmeos é uma energia muito mental, né? Se você está precisando trazer à tona algo muito seu e você por tempos, né, no passado ficou muito bloqueada com os medos, com as inseguranças, com os traumas, pode ser que em alguns momentos isso volte, né? Então o problema não é voltar, né? Se você tiver que se perder, se perca, mas saiba encontrar o caminho de volta para o seu processo, sabe assim? Então, por exemplo, o fato dela ter latido, enquanto eu tava super aqui, eu tava meio que numa sensação de transe para trazer a mensagem, me assustou, me deu um negócio assim, e isso foi uma reação dela a algum tipo de ameaça, né? Ela se sentiu ameaçada, ela é uma filhote e latiu, entendeu? Então me traz um pouco essa sensação assim, a meditação vai ajudar você a não perder e nem se abalar tanto com o externo e vai te ajudar a estar mais em contato com o seu interior. É esse interior, inclusive a carta do sol aqui da casa 5 me fala da sua, assim, me traz a ideia da criança interior, sabe, o lado lúdico, autêntico. É como se ela pudesse vir. Engraçado, veio o sol e aqui a lua. Na integração dessas duas energias, ou seja, da razão e da emoção, do deixa eu tentar organizar. A lua me fala muito do passado e a lua me fala muito de família, do emocional também, né? Dos ciclos, das raízes, da ancestralidade, vidas passadas, enfim. Da intuição. E o sol aqui me fala de um tipo de ordem, de clareza, do self mesmo, a representação do sol na carta aqui, né, astrologicamente, é um círculo com um ponto no meio. Essa questão da identidade, é como se você estivesse agora pronto para assumir a sua verdadeira identidade e dar conta disso. Talvez antes você estava muito preso ao passado, aos medos, às inseguranças, até mesmo questões de vidas passadas estavam influenciando muito o seu presente. Agora eu acho que você, a partir desse eclipse, você consegue bancar esse movimento em direção à sua verdade, sua verdadeira natureza, sabe? Como se você conseguisse perceber valor no que você faz, no que você entrega, conseguisse perceber valor em você ser como você é. Acredite no impossível. Vamos ver o tarô akáshico que traz, né? Que eu acho que é uma energia interessante pra gente ver. Fala sobre esse eclipse. O que esse eclipse traz para esse coletivo de grupo número 1? O Rei de Pergaminhos. Tá vendo? Pergaminhos tem a ver com estudo, tem a ver com informações, tem a ver com escrita. É como se tudo que você... Por exemplo, você pode ser uma pessoa que escreve muito, que escreve diários, que escreve seus pensamentos, mas você não compartilha. Para outros aqui, você talvez nem faça, mas deveria fazer.
escrever mais, compartilhar as coisas que você já sabe, que você aprendeu, sabe? Comunicar mais suas necessidades, comunicar mais seu ponto de vista, comunicar mais sua visão de mundo. A comunicação tem a ver com aquilo que une. E para outros aqui tem aproximação sim de um tipo de mentor ou professor, mestre espiritual, seja encarnado ou desencarnado, ajudando você nesse processo de manifestação. Gente, alguns aqui vão com certeza, através desse processo de escrita, manifestar algum tipo de produto final. Agora com essa carta do escriba aqui me veio um pouco isso, né? Como se você talvez juntasse, organizasse ou começasse a escrever algo que você talvez esteja planejando ou maturando há muito tempo, e isso se manifeste num livro, na publicação de um livro, na criação de uma newsletter, na criação de sei lá, de uma apostila, de um e-book, de um curso que você crie sobre escrever, escrita criativa, algo assim, sabe? Carta do escriba aqui. Alguns até trazem essa habilidade com a escrita, com a comunicação de outras vidas. Era uma função mesmo, né? Você escrever, deixar registrado conhecimentos, descobertas, né? Antigamente tinha esse cargo, né? Essa profissão. É uma habilidade que você já tem de alma, tá? Você precisa criar, você precisa dar passagem para isso que você está querendo escrever, comunicar, porque isso faz parte de um projeto, assim, em parceria com a tua espiritualidade. É algo que vai beneficiar outras pessoas, sabe? Você vai sentir satisfação em fazer, apesar de você ter medo ainda, você vai sentir satisfação em fazer. Mas vai beneficiar muita gente. Entendeu? Vou pegar a carta do propósito, o oráculo do propósito de vida, para ver o que que vem aqui como propósito a partir desse eclipse, né? O seu senso de propósito, de realização, a partir desse eclipse de hoje. Vieram duas cartas. Justiça, luz e amor. É como se você estivesse equilibrando realmente a balança, né? Seja dos opostos, seja por exemplo, talvez você pudesse ter sido uma pessoa muito preocupada com o que os outros iam pensar, olhar muito para fora para os outros, etc. E agora você quer equilibrar essa balança. Então, o que estava em desequilíbrio na sua vida, em exagero, né, em falta ou em excesso, tende a se equilibrar a partir desse eclipse, porque você vai buscar isso. Você vai priorizar isso. Isso vai te dar um senso de realização, né? E a carta do luz e amor E essa carta de justiça aqui também me fala muito de, assim, muitos aqui podem ter comido o pão que o diabo amassou um tempo atrás, ter ficado muito estagnado, ter ficado com muito medo, ter passado por algumas perdas. E agora, a partir desse eclipse, parece que os humilhados serão exaltados, tá? Porque vocês perseveraram, apesar de tudo. E a carta do luz e amor aqui me fala sobre deixar essa luz do seu coração, da sua alma vir à tona, vir para o mundo, né? Tem um trecho de um livro de Khalil Gibran, que eu acho que é Cartas de Amor do Profeta, que ele fala numa carta para Mary Haskell, que era a mulher que ele amava. Ele falou: eu tenho muita vontade de colocar a luz que eu escondo atrás da porta no meio da sala. Deixar essa luz brilhar, deixá-la ser vista, né? Às vezes a gente tem medo do brilho do sucesso, a gente tem medo
da felicidade. Pode parecer meio louco, mas eu acho que a gente tem sim, de só ser, sabe? E isso significar perder amor, perder alguma outra coisa. É legítimo, mas eu acho que a partir desse eclipse, o teu propósito passa a ser isso, assim. Eu preciso deixar isso aqui vir à tona. Não posso mais esconder a minha luz. Eu não posso mais esconder meu brilho, sabe? Deixa eu só regular aqui a luz da câmera porque caiu. Foi. Entendeu? É isso. Vou pegar uma cartinha para fechar aqui do Osho Zen. Conselho final para esse coletivo em relação à energia desse eclipse. Amistosidade. E a fonte. Aqui, o conselho final é, a partir desse eclipse, não tente fazer tudo sozinho, sozinha, tá? Sim, acesse a sua fonte divina dentro de você. O que que você quer fazer? Ah, eu gostaria de fazer mais eventos presenciais. Eu gostaria de falar mais sobre o que eu penso, minha forma de ver o mundo, de forma presencial. Você não precisa organizar, pensar e elaborar tudo sozinha. A vontade é genuína. A vontade é genuína. Veio de um lugar muito autêntico dentro de você, né? Veio de um lugar de entusiasmo. Mas a partir do momento que você decidiu o que você realmente quer, como você pode ter ajuda? Como você pode se permitir ser ajudada, tá? As trocas aqui, as relações vão ser de muito vão trazer muito benefício. Vão trazer muito benefício, sabe? Vai ampliar as possibilidades, vai promover uma expansão no sentido de comunidade, rede, sabe? Uma coisa. É como se atraísse as pessoas certas para aquilo que você deseja fazer. Não sei explicar, mas é mais ou menos isso. Entendeu? Compartilhar é o primeiro passo. Começa a compartilhar tudo que você sentir no seu coração. Tudo. Frase, música, vídeo falado, compartilha. Compartilha. Manda no privado para as pessoas. Essa energia precisa começar de algum lugar, com um movimento, até você ir ganhando segurança e estrutura para depois as coisas. E aí vai aparecendo. Você começou um movimento, mandou para uma pessoa, essa pessoa tem um projeto com mais outras duas, e aí te convida, e aí você vai ampliando isso, você vai estruturando a coisa. Sem pressa, sabe? Mas de uma forma muito alinhada. Entendeu? É isso. Isso que eu vi pro grupo 1, tá? O grupo dos búzios. Se você sentir de continuar assistindo as outras mensagens, vambora, tamo junto. E se você quiser parar por aqui, muito obrigada por assistir. Olá, grupo 2. Quem escolheu o punhal cigano, tá? Vamos começar aqui a transmissão da mensagem de vocês. Vou começar da mesma forma que eu comecei o grupo 1, com o oráculo da lua, né? Nada mais
adequado para esse eclipse lunar de hoje do que usar o oráculo da Lua. Vamos começar aqui. O que temos de mensagem para esse coletivo número 2 em relação a esse eclipse do dia 3/3? O que eles precisam saber, né? Quais são as tendências para a vida desse coletivo a partir desse eclipse? Caíram 2 cartas. Equilibre a espiritualidade e a realidade. Lua cheia em Peixes. O eclipse de hoje tem a ver com o eixo Peixes-Virgem, né? Então, alguns aqui podem ser piscianos, podem estar sob essa energia mais forte pisciana aqui, né? E já de cara me traz uma sensação, e são 2 luas cheias que vieram, tá? Lua cheia em Peixes e lua cheia em Gêmeos, água e ar. E lua cheia fala desse ápice, né? As respostas que você precisa estão a caminho. Aqui eu sinto que muitos podem ter dificuldade com a rotina, tá? Muitos podem ter dificuldade com a rotina, podem se perder em hábitos que você nem percebe, hábitos inconscientes. Em que sentido? Sabe quando você chega em casa e você tem um móvelzinho onde você bota a chave, mas você faz isso de uma forma quase que automática? Você chega, bota ali, você nem percebeu se botou ou não, já está acostumado a fazer. Então, esses hábitos do inconsciente já, que é uma coisa que você não está raciocinando sobre. Então, pode ser que muitos aqui tenham uma tendência a fugir da realidade, sabe? Sem perceber, isso é um hábito. Então, às vezes você tem um plano, né, uma meta para concretizar algo, mas você nem percebe que você tem uma tendência a fugir do cotidiano mesmo, da parte prática da coisa, da parte mais virginiana da coisa, né? Então você pode ficar muito tempo sem perceber, né, nas redes sociais, você pode ser aquela pessoa que arruma casa, ou ser aquela pessoa que está sempre lendo um livro, fazendo um curso, mas não está olhando para o que precisa ser olhado. Então, aqui me traz uma sensação de que as respostas que você está procurando, para o que você quer concretizar, manifestar, ver o resultado, não vão chegar de forma não é tradicional, não vão chegar de uma forma usual. A palavra me fugiu. Mas é isso, assim, você não vai encontrar as respostas em livros, em teorias. As respostas que você precisa podem chegar por sonho, podem chegar de forma que você precise decodificar, sabe, enigma? E aí não vai ser uma coisa muito mental. Aqui eu vejo que vai ser uma coisa intuitiva, espiritual. Então, você está querendo muito saber sobre alguma coisa específica, como você resolve alguma coisa, e aí você tem uma sensação no seu corpo, e aí você tem uma memória ativada da tua infância que você não sabia nem que você tinha. Ou então, do nada, vem um choro absurdo, e aí, depois que você chora, você tem uma virada de chave e uma compreensão sobre alguma coisa que estava bloqueada. Sabe? São coisas que não tem tanto um caminho lógico. E você tá querendo esse lógico, tá querendo buscar a resolução do problema, mas não vai ser assim. O que você precisa fazer é se concentrar no sentido de espiritualizar o teu cotidiano. Por exemplo, acordou, não pega o celular e vai, sei lá, ver o que chegou de notificação. Se puder, inclusive, use um despertador. Se você tem que acordar com um horário específico, use um despertador externo, que não precise ser o do celular, né?
para que você tenha esse momento de conexão, para você se alinhar com o seu dia, com as suas intenções, espiritualizar nesse sentido. Então, acordou, não pega o telefone, você senta na beirada da cama, dá uma respiração profunda, 1, 2, e aí você intenciona as coisas para aquele dia. O que você quer fazer, o que você quer viver, como você quer se sentir. Se alonga, sabe? Sente o seu corpo, vê se tem alguma parte doendo mais do que a outra. Se conecta. Quem gosta de escrever, tenta botar um horário um pouquinho mais cedo para você levar em consideração que você vai sentar para escrever. Se você gosta de tomar um café da manhã bem tomado, se programa para que você não tenha que fazer correndo e ir vivendo o automático. Entende? Aqui é para você sacralizar o teu dia a dia. Isso vai ajudar você a ter comprometimento com você e com os seus sonhos. Porque a palavra disciplina, ela me dá eu confesso, assim, pode ser uma visão muito minha, tá? A palavra disciplina me traz me dá um nervosinho, porque parece que eu vou ter que ser uma coisa que eu não sou de uma forma muito rígida. A disciplina me traz uma ideia de rígida, de caixa, de uma coisa muito assim, quadrada, que tem seus benefícios, tá? Mas eu percebo que depois de um tempo eu não consigo manter. Se você sacraliza, ou seja, pra mim é muito importante tomar café da manhã com calma. E eu tomo café da manhã com calma, ali eu tô entrando em contato com o meu mundo interno, eu tô entendendo as coisas, eu tô sentindo as coisas, e aí eu consigo ter, é como se fosse um senso de sentido do porquê que eu preciso ir para essa direção, fazer essa tarefa, até as coisas corriqueiras, por exemplo, que não são tão legais. Você precisa pegar uma condução que às vezes está cheia para você chegar ao seu trabalho porque você precisa pagar suas contas. Mas quando você tem um olhar sacralizado sobre isso, você entende que tudo isso tá a favor de algum tipo de aprendizado, de experiência que talvez a tua alma tenha pedido. Entendeu? Você vê isso de um ponto de vista pisciano, numa oitava mais elevada, que não é tanto na fuga, nos vícios, sabe? Então você dá um toque espiritual para a tua vida de rotina, sabe assim? Não sei se eu tô explicando bem, mas é mais ou menos isso. Então, para você conseguir ter essa disciplina e essa constância que você talvez precise para concretizar certas coisas, ver o resultado de alguma coisa que você quer muito, você precisa botar sentido nas suas ações, porque senão, você com a capacidade que você tem de fugir da realidade, você vai estar sempre se roubando as oportunidades, sabe? Assim, você de você mesma. Tinha tudo pra dar certo, tinha tudo pra funcionar, mas aí você nem percebe que tem hábitos que te roubam, que te levam, sabe? De você mesma até. Então, atenção a isso, tá? Que introdução longa. Depois eu peguei esse oráculo aqui. O que esse eclipse vai trazer para esse grupo 2? Achei interessante, inclusive, ser o grupo do punhal, né? Que o punhal me traz essa ideia de corte, de proteção, né? É como se você tivesse agora com uma ferramenta na sua mão, intuitiva até, porque tem uma lua nesse punhal, nunca tinha reparado isso, que vai dar um sentido e vai dar né, coerência, vai tirar os excessos, entendeu? Aqui, estabilidade, touro. Touro com a palavra estabilidade. Esse eclipse vai trazer estabilidade para sua vida. Você vai conseguir entender o seu valor, o que você valoriza de fato, o que te traz esse senso de estrutura interna, entendeu? Porque às vezes a gente foge para fora tentando trabalhar muito, conquistar muitas coisas, pra gente ter aquela sensação interna. Mas se a gente de repente focar nessa sensação interna de estrutura, a gente vai para o mundo de um lugar mais coerente. A gente não fica só tentando preencher buracos e vazios, sabe?
fantasias. Aqui eu vejo que se você começa a fazer esse movimento de sacralizar o teu dia a dia, você vai entender o que te dá esse senso de estrutura dentro, e de dentro para fora você vai pro mundo com uma base, sabe? E aí tudo que você fizer vai estar alinhado aqui, a casa do trabalho. Para muitos aqui tem a ver realmente com essa questão de carreira. Muitos podem estar querendo construir uma estabilidade profissional, seja numa mudança de carreira, tá? Seja no próprio trabalho que você tenha. Você está no trabalho e você quer ter uma estabilidade maior, ou você está num trabalho que você não gosta, tá zero alinhado com o teu sentido de vida e você quer encontrar um sentido, mas também não quer ficar a Deus dará, né, a nível financeiro, sabe? Eu vejo que as respostas estão a caminho, mas não é na forçação de barra. Aqui as respostas estão a caminho conforme você entra em contato com um sentido mais profundo no seu dia a dia. E aí você vai entendendo o que te nutre, o que faz sentido para aquilo, direção você precisa ir, né? É de dentro para fora. Vai estabilizar, Libra. Aqui pode ser um sentido nas trocas, né? Nas parcerias. Oráculo do propósito de vida. Já que a gente está falando, né, de vida profissional aqui nesse coletivo, vamos ver o que esse eclipse traz. Assim, a partir desse eclipse, qual vai ser o sentido de propósito, de realização para esse grupo? Alguns aqui, ó, proteção. Viu, ó? Aqui fala de mudança de carreira. Você tá protegido para fazer sua mudança de carreira. E oráculos. Cartas oraculares. Alguns aqui vão ter uma caída de ficha assistindo essa leitura ou alguma outra leitura, né, aqui no YouTube, ou começando a se familiarizar com esse lugar dos oráculos na sua vida. Lembra? Equilíbrio, espiritualidade e realidade. Podem ser pessoas aqui que têm um senso prático muito forte, que precisam ver para crer, que precisam priorizar acima de tudo a estrutura financeira mais do que a espiritual, por exemplo, né? Tendem a valorizar mais, e talvez a vida agora esteja, né, tiro, confusão e gritaria, e aí agora você está começando a olhar para esse outro aspecto, e isso está trazendo mudanças significativas para você, ao mesmo tempo que também desperta muitas inseguranças. Então, se você era uma pessoa que trabalhava, sei lá, com dinheiro, né, com finanças, com questões mais estruturais, né, sei aqui, burocráticas, eu sinto que vocês estão passando por uma transformação interna a nível de estrutura profissional mesmo. Assim, você sempre trabalhou com isso e agora você fala, cara, eu acho que não é isso, mas também não sei o que é. As respostas estão a caminho, tá? Você tá tendo proteção, você tá tendo direcionamento, mas foi o que eu falei. Lembra que eu falei assim, as respostas estão vindo e talvez você precise decifrar, você precise ver o aspecto simbólico da coisa. O oráculo é basicamente isso. Eu tô olhando imagens, né? Tem algumas frases, tem cores, mas eu tô trabalhando com o simbólico, com a intuição. Eu tô, né, decodificando aqui com base na minha vivência também. Então, eu sinto que é mais ou menos isso. O que tá acontecendo na sua vida? O que você tá sentindo? Né? Como você pode entrar em contato com esse espiritual no seu dia a dia? Isso tudo vai ajudar você a ter um senso de estrutura interna para você não precisar ficar refém dessas estruturas externas. Óbvio que tem, né, uma linha tênue aí, porque todo mundo precisa comer, dormir, ter uma casa para morar, sabe? A estrutura básica a gente precisa ter e conseguir pagar por isso. Mas eu tô falando de algo mais profundo. Talvez aqui
o seu medo seja perder um certo tipo de estabilidade e de estrutura até mesmo em relação a como os outros te veem, casa 10, né? Você puxa muita responsabilidade pra você, você sente que tem que fazer valer, não quer decepcionar as pessoas que você ama, quer acreditar em você, e aí você se vê refém de uma estrutura que não te cabe mais, não tá mais fazendo sentido, tá? Então esse eclipse vai trazer essas respostas, a partir desse eclipse você vai começar a ter mais respostas, mas você precisa ter paciência com esse processo, tá? E tentar de novo fortalecer essa estrutura de dentro pra fora, pra você não ficar refém. Tá aqui? Mantenha a sua visão. Tarô casco. Deixa eu abrir de novo que tá caindo a luz, rapaz. Vamos lá. O que temos aqui para esse coletivo 2? Mensagens para desse eclipse, né? A partir desse eclipse que vem para a vida deles. Loving Elementals. Os elementais. Aqui tem uma criancinha muito linda sentada na beira de um riacho. Aqui eu sinto, tá vendo? Aí ela tem que escolher um caminho. São 3 bifurcações. Uma é bem escura, a outra é bem iluminada e a outra mais ou menos, né? Ela precisa escolher qual delas ela vai pegar. E aqui tem a carta que veio primeiro foi uma criancinha com elementais, fadas, enfim. O que eu sinto aqui é que, de novo, essa decisão, essa escolha não vai ser feita com o cabeção, entendeu? Ela vai ser feita de um lugar mais profundo, a criança que vive em você. Olhar para essa infância, tá mais na natureza, ela tá sentadinha na grama, perto de um riacho, com fadas, com árvore, a luz do sol. Então esse contato com a natureza, esse contato com esse resgate assim da sua infância, no sentido não é ficar tentando lembrar da sua infância nem nada, mas ver como que essa criança tá dentro de você hoje. Quais são os seus medos hoje? Como será que ela tá tentando sobreviver dentro desse corpo adulto? Né? Às vezes essa necessidade de agradar, de não decepcionar, de assumir responsabilidades é uma resposta ao que aconteceu na sua infância. E a sua criança encontrou aquele recurso para conseguir sobreviver. Mas você cresceu e agora você pode olhar para isso de um outro lugar, né? É isso, assim, muitos aqui nesse grupo 2 estão com um dilema, precisando tomar uma decisão, escolher um caminho, principalmente relacionado à vida profissional, mas isso não vai ser decidido pela cabeça, vai ser decidido por um lugar mais espiritualizado, tá? Vamos pegar aqui o conselho final para esse grupo em relação ao eclipse. Qual o conselho para esse eclipse? Tá vendo? O controle e o avarento. É uma energia muito... É uma pessoa que tende a querer ter tudo muito bem controlado, estruturado, disciplinado, analisado, sempre pela lógica, né? Aqui muitos podem, sim, de fato, ocupar um cargo alto dentro do trabalho, né? Ou ser responsável por outras pessoas. E aí, isso dificulta o processo de conexão com o seu senso de propósito, né? Porque aí você se perde de você para pensar no outro, ou nos outros. E aqui existe um medo muito profundo em relação à perda financeira. Muitos associam essa transição, essa necessidade de mudar, de não estar mais nesse trabalho, de mudar de carreira, a não ter o suficiente. Outros aqui, que talvez não estejam nesse contexto de, como é uma leitura coletiva, outros aqui talvez não estejam nesse contexto de estar num trabalho que quer sair,
Você pode estar tentando fazer acontecer, né, a sua carreira. Você talvez já tenha feito esse processo, já saiu de algum trabalho, ou está querendo fazer um caminho que ninguém nunca traçou. E a questão aqui é que você está muito focada no dinheiro. E não é isso. O dinheiro, ele é uma consequência de um serviço que você faz, de uma ajuda que você entrega, de um problema que você ajuda a resolver. Então, você não precisa estar tão focada no dinheiro. Eu sei que é difícil falar isso, né, num mundo que é capitalista, mas foca no que você pode contribuir. O dinheiro é uma consequência, tá? Ele vai ser uma consequência. E muitos aqui têm questões de projeções fortes aqui, seja nos relacionamentos familiares, afetivos, seja nos relacionamentos profissionais, assim. Não vou mostrar o que eu faço. Inclusive aqui, alguns podem ser de fato tarólogos, né? Agora me veio, olhei pra aqui, veio essa... Alguns podem já trabalhar com o tarô e não tá conseguindo criar uma estrutura financeira, né, contínua com esse tipo de trabalho. E aí, eu falei disso porque eu vi a carta das projeções. Quem é tarólogo aqui, que tá tentando criar uma estrutura financeira com isso, precisa trabalhar a questão do medo da rejeição. Porque quando eu olhei para essa carta aqui, das projeções, me veio essa sensação. Acho que as pessoas desse grupo que trabalham com tarô têm um medo muito grande de ser julgada, de ser rejeitada ao fazer o que faz, sabe assim? Isso pode estar relacionado a algum tipo de bloqueio ou memória da infância ou de vidas passadas. Tá? Esse grupo é o grupo que tá mais, assim, mesclado com possibilidades. O primeiro eu achei mais direcionado. Esse, assim, eu tô vendo muitos parênteses, né? Pode ser a pessoa que tá num trabalho e quer sair do trabalho, pode ser uma pessoa que já saiu do trabalho e tá querendo se estruturar na escolha que fez, pode ser uma pessoa que trabalha especificamente com cartas, com a espiritualidade, com o mundo psíquico, mas ainda tá preso a algumas dinâmicas relacionais que envolvem o ver e o ser visto, né? Enfim, de qualquer forma, se você estiver muito perdida, dá uma olhada lá no início do vídeo que eu falo sobre a necessidade de sacralizar o teu cotidiano. Isso vai ser importantíssimo para você encontrar o direcionamento e o sentido para que as respostas cheguem para você e para que você encontre uma coerência no teu fazer. Sem ser uma sensação de, eu preciso fazer isso porque eu preciso ganhar dinheiro, entendeu? Acho que foi, gente. Acho que foi. Se você vai continuar comigo, vambora. E se você vai parar por aqui, muito obrigada por ter ficado, pela paciência. Olá, grupinho número 3, que escolheu a pena branca. Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar a leitura de vocês com o oráculo da lua, tá? Vamos saber o que esse eclipse está trazendo, né, para a vida de vocês. O que tem como tendência para a vida desse coletivo da pena branca a partir desse eclipse de hoje, 3/3 de 2026. Vamos ver. Quarto crescente, seu comprometimento está sendo testado. Lua cheia em Áries, um clímax intenso se aproxima. E atrás de Áries está Nó do Norte, é hora de sair da sua zona de conforto. Eu sinto aqui que muitos estão prestes a passar por um novo patamar de vida, né? De processo, de desenvolvimento, enfim. Fizeram uma escolha no passado ou estão fazendo agora, trilhando um novo caminho e parece que tá difícil, né? Tá difícil, parece que as coisas não estão andando, parece que o negócio tá empacado, né? E aí vocês podem estar pensando em desistir, pensando que talvez tenham escolhido errado. Mas aqui o que me traz como sensação é que talvez vocês não estejam
fazendo o que precisa ser feito de fato. Não é que vocês escolheram errado, é que talvez vocês estejam querendo fazer a coisa certa com as ferramentas ou o modo de fazer antigo. Deixa eu tentar explicar melhor isso aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tentar ilustrar. Eu trabalhava como professora de artes em escola. Quando você trabalha em escola, principalmente escola particular, você tem ali dinâmicas para serem seguidas, né? Conselho de classe, preenchimento de diário de classe, dar lá as faltas, a presença, né? Ter as reuniões de supervisão para poder entrar num acordo do que você vai trabalhar nos próximos bimestres, avaliações, etc, 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 etc. Reunião com os pais, né? Exposição artística das turmas, né? Tudo isso que envolve uma dinâmica de estar numa escola. Aí digamos que foi o que aconteceu comigo, eu não queria mais estar dentro dessa dinâmica, enquadrada nessa dinâmica, né? Mas eu amo ensinar, eu amo compartilhar o que eu aprendo. Então, percebe que ensinar não está errado ali, a coisa ainda existe, assim, eu quero ensinar. Aí eu posso estar ensinando aqui num vídeo, eu posso ensinar num curso online, eu posso ensinar numa palestra presencial, eu posso ensinar criando uma oficina ou um ateliê de artes num espaço que aí vai ser do meu jeito, no meu horário, com as minhas regras, por exemplo. Eu posso ensinar para crianças, eu posso ensinar para adultos. Tá entendendo? Ensinar engloba muitas formas de fazer. Eu posso fazer de diversas maneiras. Então me parece que é mais ou menos isso. Esse coletivo número 3 aqui escolheu algo ou tá num processo em relação a alguma coisa que pode ser profissional, que pode ser afetiva, mas você tá fazendo isso de um jeito antigo, de um jeito... É como se você estivesse vendo só uma forma de fazer. Tarô, você pode trabalhar com tarô, fazendo leituras coletivas, você pode trabalhar com tarô, escrevendo poesias através das cartas que você tira, você pode trabalhar com tarô atendendo só mulheres, você pode trabalhar com tarô de diversas maneiras. Então talvez vocês estejam aqui focados numa forma que talvez vocês aprenderam lá atrás que era assim que fazia, e a coisa não tá acontecendo, não tá desenvolvendo, porque a forma que você tá fazendo tá errada, mas o que você tá querendo fazer não tá, entendeu? Difícil eu acho que dá pra entender, mas eu fico um pouco insegura. O que vem pra esse coletivo a partir desse eclipse? Casa da Família e o Lago. O que vem para esse coletivo a partir desse eclipse? Eu sinto aqui que é como se fosse um desbloqueio de lealdades inconscientes ao sistema familiar. A família tende a ter, entre aspas, essa zona de conforto, porque a família me traz essa ideia do que é conhecido. Mesmo que não seja gostosinho, legalzinho, mas é o teu sistema de crenças, digamos assim. Muito do que a gente acredita, da visão de mundo que a gente tem, da forma que a gente tem de fazer as coisas, a gente pegou da nossa família. Óbvio que tem lá depois as amizades, a escola, os professores, etc. Mas o eixo principal é a família, né? O primeiro, assim. Então talvez você esteja fazendo algo condicionado por causa de uma visão que você aprendeu do teu núcleo familiar.
pode ser da mãe, tá? Por exemplo, zona de conforto não significa que é confortável, significa que é conhecido pra você. Então talvez você seja uma pessoa, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma tendência a ser controladora demais e perfeccionista demais, porque eu tenho uma sensação de que se eu não for isso, se eu não for muito criteriosa, se eu não for muito impecável com o que eu fizer, eu vou ser humilhada pelas pessoas, vão falar, ai, que ridículo que ela tá fazendo, e eu vou ser criticada, julgada. Isso eu aprendi com mamãe. Óbvio que eu também devo ter trazido dentro da minha configuração como pessoa essa predisposição para. Mas a minha mãe, existindo no mundo, é uma pessoa que tem essa tendência. Primeiro, a não saber descansar, e segundo, a querer controlar. Entendeu? E aí, eu já sei, e ela também já sabe, que essa não é a melhor forma de fazer as coisas. Não é a melhor forma. Mas é o que a gente tá acostumado a fazer. Então, quando a gente vê, já estamos fazendo. Eu falava muito da minha mãe, falava, ai, minha mãe é muito assim. Aí, meu namorado, ele percebe que eu faço as mesmas coisas que ela. Eu não conseguia perceber, né? Que a gente às vezes tá tão entranhado ali nas nossas projeções, enfim, a gente não percebe, a pessoa de fora percebe. Ele falou, nossa, você tá falando igual a sua mãe, você tá fazendo isso igual a sua mãe, né? E a gente nem se dá conta. Ou às vezes até se dá, mas não sabe como fazer diferente, né? Não tá acostumado a fazer de outro jeito. E aqui parece que é mais ou menos isso. Talvez você esteja querendo se proteger demais de críticas ou de erros ou de frustrações, e você não tá deixando fluir o que precisa fluir. Então, talvez o caminho que você tem escolhido é um caminho ok, mas você precisa relaxar um pouco mais, e o relaxar aqui não é largar pra lá, é talvez não ficar tão assim com a coisa, entendeu? Ver o que acontece se você der passagem pra isso que você tá sentindo, se você fizer do seu jeito, de um jeito mais, né? Porque percebe como tudo tá confluindo aqui? Aqui, ó, uma nascente, mas um grande lago e transborda, sabe? Talvez vocês estejam querendo fazer as coisas acontecerem, me veio esse pensamento aqui também. De uma forma assim, ó, eu vou sentar aqui e vou estudar as melhores formas de passar essa informação. Quero gravar um vídeo e quero estudar as melhores formas de passar essa informação. E às vezes, se você descer, olhar uma paisagem bonita, dar uma volta na pracinha, assistir um filme que você... O insight para aquilo que você quer transmitir vem. Eu lembro uma vez quando eu estava ainda trabalhando como professora, que eu estava tendo uma crise, que eu precisava montar uma aula pro dia seguinte, eu com meu TDAH fazendo tudo em cima da hora. Eu precisava montar pro dia seguinte e eu não tava conseguindo ter ideias, e eu lendo Google, abrindo Google, lendo isso, lendo site, abrindo livro, apostila, não sei o que, e nada, e eu já ficando nervosa, querendo chorar. Aí eu me rendi. Depois de muito tentar, eu falei, ai, chega, vou descer um pouco. Aí eu lembro que eu morava no Catete, eu desci, peguei uma bike, aquelas que você aluga, né? E fui andei 30 minutos de bicicleta no aterro, assim. Aí era um fim de tarde. Aí eu fiquei tão mais leve, sabe? Aquilo, mudei o meu foco de atenção um pouco, relaxei. E aí a ideia pra aula veio, eu anotei num papelzinho, cheguei em casa, o que eu tava levando horas pra tentar fazer de um jeito, dando cabeçada na parede, quando eu me rendi, fui mudar meu foco, fazer uma coisa que me traria prazer, né? Ia me trazer essa sensação de fluidez, a coisa desbloqueou. Então pode ser um pouco isso, talvez você esteja tentando fazer a coisa de um jeito sofrido, porque esse seja o seu condicionamento, que se não for sofrido não tem valor. Mas o que a vida tá querendo dizer é que as coisas vão começar a dar certo verdadeiramente pra você, a fluir pra você, quando você aprender a fluir.
tentou, não foi, não insiste desse jeito, muda o jeito. Tentativa e erro. Experimenta. Escuta o que você precisa. Entendeu? Vai ter dia que você vai estar querendo sentar e digitar. Vai ter dia que você vai estar querendo caminhar. Vai ter dia que você está querendo descansar. O descanso vai ser importante. Sabe? Eu sinto que é mais ou menos isso. Vocês podem estar com muita pressa para ver a coisa acontecer. Vamos ver aqui, o que mais que vem para esse coletivo a partir desse eclipse. Virei assim, inverno, vejo cabeça para cima. Eu vejo que veio verão e inverno, né? Só que o inverno veio de cabeça para cima. Eu sinto que aqui, o inverno é o quê? É um momento de introspecção, né? As coisas não nascem. Eu sinto que aqui você precisa é isso que eu falei, né? Entrar em contato com as suas necessidades. Tá vendo? A coisa tá infértil, né? O inverno é neve, nada cresce, né? Porque eu sinto que você não tá fazendo o que te nutre. Você tá tentando fazer, talvez, o caminho mais aparentemente seguro ou mais aparentemente validado, sabe? Mas não é isso que você quer fazer de fato. Aqui a carta do lago é uma carta de energia pisciana. Peixes é um signo artístico, é uma energia artística, intuitiva, espiritual. Você não vai fazer por uma energia de inverno, fria, monocromática, sabe? Infértil. Não é assim não. Olha a diferença do que veio depois. Dá pra focar. Olha a diferença da carta que veio depois. Não sei se vocês conseguem ver. É um homem, um artesão, fazendo uma escultura lindíssima. E ele tá num ateliê. Eu falei de ateliê aqui, né? Ele tá num ateliê criando de forma compenetrada e apaixonada, sabe? Tem desenhos pela parede, tem esculturas feitas já por ele, luz de velas, é uma coisa maravilhosa isso aqui. Então talvez você esteja pensando, eu tenho que resolver esses assuntos burocráticos aqui, então vou fazer desse jeito. Só que talvez esses assuntos andem se você começar a se divertir mais, fazer mais o que você gosta. Para muitos pode ser de fato expressão artística, tá? Esculpir, desenhar, pintar, compor, tá? Para muitos pode ser isso, para outros pode ser fazer passeios, caminhadas. Mas a questão é, isso que vocês querem construir vai acontecer, né? Mas a partir do momento que vocês forem sinceros com vocês não estão sendo, vocês estão tentando fazer uma coisa que vai ser aceita e aplaudida. E não é o que vocês de fato querem fazer. A arte aqui vai ser um caminho muito positivo para esse coletivo. Inclusive eu falei de leveza, eu acho, né? A pena traz essa energia. Talvez vocês tenham uma energia acumulada muito forte, se vocês são controladores e tudo mais, de fato, a criação artística, ela vai mexer com as suas estruturas, né? Porque ali você vai errar, você vai, de repente, planejar fazer de um jeito e vai sair outro. O inconsciente está muito na frente aqui. A razão quase não controla o processo artístico, né? Então, você se entregar assim a um processo sem ter tanto controle das coisas é assustador para uma pessoa que está acostumada a ter controle. Então, acho que isso aqui vai ser um exercício maravilhoso para vocês, tá? Essa aqui. Qual vai ser o sentido de propósito para esse coletivo, né, do grupo da pena, a partir do eclipse? A partir desse eclipse, como é que eles vão entender o propósito de vida deles? O que vai... Olha que interessante. Ensinar e
cartas, oráculos, né? Ensinar sobre oráculos, ensinar sobre o tarô, ensinar sobre questões de símbolos, questões mais espirituais, de aconselhamento, ensinar sobre o processo de transformação. Muitos aqui, e eu falei sobre ensino, não falei aqui nesse... De fato, gente, para muitos aqui pode ser isso, e outros pode ser ensinar e fazer um paralelo com a espiritualidade também, ensinar sobre a espiritualidade, enfim. Eu acho que vocês podem ter, a partir desse eclipse, um insight de querer ter um espaço próprio para ensinar aquilo que vocês realmente amam, sabe? Porque eu falei disso aqui, ele tá num ateliê, né? Aqui ele tá construindo uma catedral, que me fala de algo sagrado. Então, assim, para alguns aqui, esse eclipse vai trazer um insight do teu propósito, que é construir um lugar onde você possa promover experiências artísticas, intuitivas, né? E ensinar a trocar. Que legal. Que antes das cartas saírem eu fui falando de coisas que eu acho que tem tudo a ver. E aí talvez vocês estejam tentando fazer isso acontecer de uma maneira antiga. Entende? Ensinar e cartas. Que legal. Oráculos. Ensinar. E aí agora me veio uma coisa que eu estudei uma vez, que a palavra oráculo vem do latim, que tem a ver com orare, derivação de orare, que é fala. Oráculo estaria relacionado a voltar a ouvir a fala dos deuses. Então quando você tinha lá o oráculo de Delfos na Grécia, era você consultar os deuses a respeito de alguma dúvida, alguma questão, algum direcionamento sobre um caminho na sua vida ou alguma decisão que você queria tomar. Ouvir os deuses, né? E o que são esses deuses, simbolicamente falando? A nossa parte divina, a nossa alma, né? Às vezes a gente não consegue por conta própria ouvir essa voz. E aí vem uma pessoa externa que facilita, faz o mediador dessa comunicação, né? Então, muitas pessoas me procuram, por exemplo, agora eu tô passando uma mensagem, né? Que muita gente já deve intuir, saber, perceber, mas não tinha total clareza. E através dessa mensagem começa a ter, né? E aí você volta a ouvir a fala dos deuses, seus deuses internos, a sua parte divina, né? Então, para muitos aqui, um propósito passa a ser isso, ajudar as pessoas a se ouvirem, a se conhecerem, a confiarem nelas mesmas, sabe? E a arte pode ser uma ferramenta maravilhosa para isso. Enfim, vamos ver o conselho final para esse grupo, né? Conselho final para esse grupo em relação a esse eclipse: celebração, viu? Se divertir, vai brincar, vai dançar, celebração e preguiça, entendeu? Se dê prazer, vai tomar um suco que você goste, sabe? Cerâmica e vinho, vai se reunir com suas amigas, botar o papo em dia, vai assistir uma peça de teatro, vai num cinema, sabe? Se dê mais momentos de lazer, de prazer, porque não estava rolando a permissão aqui pro prazer, tava tudo muito seco, muito frio, muito invernal. Acabou o inverno. Agora é pra brincar, pra dançar, pra se divertir. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa. Tá bom? Foi isso que eu vi pra vocês, grupo 3. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.